Boa noite, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é missionária da Girabano. Hoje é dia 12 de maio de 2026, hoje é uma terça-feira, né? Esse é mais um dia que o Senhor fez, é um dia que Deus preparou, né? Hoje é meu aniversário, com a honra e glória do Senhor Jesus, né? E estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, amém? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez entra essa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar a todos e confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, preciosa palavra do Senhor, a gente está aqui no Salmo 79, tá? Salmo da família de Asaf. A gente está na família de Asaf. Diz assim, Salmo da família de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a ruínas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Ana Giralbano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Não é sobre mim, é sobre ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Ó Jesus, tu que és, Pai, a palavra viva, venha se manifestar no nosso meio. Venha se manifestar no nosso meio, Espírito Santo, canta, para que eu não venha falar de mim, que eu venha falar somente de ti, que eu diminua, que o Senhor cresça hoje e sempre. Amém, Jesus, amém? Aqui é assim, né? A gente vai estar falando hoje do Salmo de Asaf. Provavelmente esse salmo ele deu ali, eu não sei se foi no pós-exílico ou não, mas tá nesse meio aí, tá bom? É no período do exílio, tá? Que é o salmo da família de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém à ruína. Deram os cadáveres dos teus servos, as aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis, os animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. Então, assim, foi uma matança terrível, tá? Porque quando... como é o nome dele, gente? Quando teve a invasão ali, né? Teve a invasão ali de Nabucodonosor, do Reino do Norte. Então, assim, nossa, foi assim, vamos dizer assim, um período assim de devastação total, tá bom? E aí o povo de Israel ficou totalmente vulnerável, tá? E ele começa a relatar, né? Deixando ali assim, muitos morreram, né? Mas a gente sabe também que isso é consequência da desobediência, né? Então, assim, os exilados tiveram que sair fugido, foram, dizer, banidos ali da terra totalmente, né? Por causa dos seus pecados que não podia ser negociado, igreja. Pecado não se negocia, tá? Então, assim, você pecou, o que acontece? Né? Eles foram banidos por causa dos seus pecados, né? E pecados que não podiam ser negados, né? Então, assim, eles fizeram tudo. Ai, a caneta caiu aqui. Eles fizeram tudo que desagradou a Deus, né? Então, a consequência do pecado deles, tá bom? Então, assim, eles próprios acabaram minando seu relacionamento com Deus, né? Quando passaram a adorar outros deuses, e assim foi, né? Quebrando a aliança que Deus tinha com eles, ok? Então, é algo que eles escolheram. Então, eles estavam colhendo, tá? E isso serve para mim e para você também, tá? As nossas escolhas a gente vai colher. Vamos continuar. Somos objetos de zombaria para os nossos vizinhos, de risos e menosprezo, para os que vivem ao nosso redor. Então, assim, as demais nações estavam vendo ali a tristeza, né? As demais nações, né, estavam vendo ali o objeto de zombaria que eles se tornaram. Mas Deus já havia avisado, né, sobre tudo isso para este povo. Até quando o Senhor ficará zerado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo. Então, assim, eles achavam que Deus tinha ciúme, e sim, tinha. Porque Jacó era o povo escolhido de Deus, né? Então, Deus tinha ciúme do seu povo, sim. Né? Porque Deus chamou esse povo para algo diferente. Alabalachuri canta, né? Então, ele veio lembrar que Deus tinha ciúme, mas depois de tudo que eles fizeram, vamos prosseguir. Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Ou seja, quando fala de Jacó aqui, fala de Israel, tá?
Fala do povo de Deus ali que foram desobedientes, tá bom? Então, é a nação, o povo de Israel. Jacó aqui significa Israel. Não cobre de nós as maldades dos nossos antepassados, venha ter pressa ao nosso encontro, a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados, né? Eles estavam desanimados, né? Então, estava passando ali pela moinha, né? Provavelmente se deu no pós-exílio, né? No entanto, que Deus falou para Jeremias que ele não podia ter filho, né? Por causa do choro, que ia ser demais a matança, né? Coisas terríveis iam acontecer, né? Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, né? Por amor de quem? Do amor de Deus, né? Livra-nos e perdoa os nossos pecados, porque o pecado do povo foi demais, igreja. Foram anos e anos e anos e anos e anos de menosprezo para com Deus, né? Porque as nações, na verdade, dizem, onde está o Deus deles, né? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue do teu servo. Chegam à tua presença o gemido dos prisioneiros, pela força do teu braço preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais os nossos vizinhos a afronta com que te insultaram, Senhor. Então eles vêm falar assim, tipo, vamos dizer, para bradar, para puxar o saco de Deus, vamos dizer assim. Então nós, o teu povo, as ovelhas da tua pastagem, para sempre te louvaremos de geração em geração, cantaremos os teus louvores, né? Então eles estão aqui pedindo misericórdia de Deus, né? Que vai cantar, quando Deus livrava a igreja, a gente vê nesse decorrer de estudo, né, que a gente tá tendo, é que a gente vê quanto que Deus deu chance para esse povo. Não foi uma nem duas, né? E o povo sempre, alabalachuri, canta, né? Deixando a desejar, ok? E aí no Salmo 80, né? Diz assim, para o mestre de música de acordo com a melodia, os lírios da aliança, Salmo da família de Asaf. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como rebanho, tu que os tens que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor. Então, eles vêm reconhecendo que eles são ovelhas, ok? Ovelhas do pasto do Senhor, tá? Mas, até então, eles não se reconheciam não, viu? Eles se achavam os tal, ok? E aí, agora eles vêm mostrando, eles vêm com mansidão, tá? Vem totalmente diferente, aleluia, né? Então, eles já vêm se mostrando, né, como ovelhas obedientes, igreja, ao bom pastor. Ai, perdi a caneta. Ah, tá aqui. Ele diz assim, escuta-nos, ó pastor de Israel, tu que conduz José como um rebanho e tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor, né? Então, eles vêm lembrando agora que Deus era o pastor dele, né? Que o povo aqui era ovelha, né? Era ovelha, né? Porque no finalzinho do Salmo 79 ele se considera como ovelha. E no comecinho do 80, versículo 1, ele como um rebanho, eles se consideram como que o Senhor fosse o pastor deles, né? E era, na realidade, até nos dias de hoje, né? Mesmo em tamanha desobediência, ele né? E sempre será, né? Então, as ovelhas da tua pastagem. Então, aí ele continua assim, no 2, diante de Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar. Não são as tribos, tá? São as tribos, você sabe que quando fala de Manassés e Efraim, tá falando ali de José, tá? José. Então, por isso que ele fala José como um rebanho. Então, quando eles falam de Efraim e Manassés, tá falando de José. E quando fala de Benjamim também, tá falando de José. Por quê? Porque Benjamim era irmão de José, tá? Então, são os dois filhos e o filho mais novo de Israel. Desperta o teu poder e vem salvar-nos, né? Porque tinha uma promessa sobre José, né? Então, assim, e Deus, ele vai, né? E a promessa é sobre quem? Sobre José, né? Da sua descendência. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste como um pão de lágrima e o fizeste beber o copo de lágrimas, né? Lágrimas porque de sofrimento, né? Por quê? Né? Igreja, mas foi Deus, não foi eles que escolheram essa situação, amém? Tu alimentaste com pão de lágrimas, né? E fizeste beber o corpo de lágrimas. Que o sofrimento foi muito grande, né? Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas.
e os nossos inimigos caçam de nós. Restaura-nos, ó Deus, dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Então, igreja, tudo que esse povo passa, Deus já havia avisado. A gente pode ver em Deuteronômio, já estava sendo avisado. Tem as bênçãos e as maldições, né? Você falou, se você não me deixar, me abandonar, vocês serão motivos de zombaria, né? Então, Deus já tinha avisado para eles, né? Então, é algo que eles estão colhendo, né? Porque Deus avisou, né? Até no templo, quando... Qual é o nome dele? Salomão foi inaugurar, né? Tá, o templo ali, falou... Aí, Senhor, o Senhor falou... Aí, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tá? Aí Deus falou assim, se vocês me abandonarem, esse templo vai ser motivo de zombaria, né? Vão falar, nossa, cadê o Deus dele? Então, assim, Deus, ele sempre avisou, mas eles que não obedeceram. Vamos continuar. E restaura-nos, ó Deus dos exércitos, fazem resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e plantaste, e limpaste o terreno, e lançou raízes, encheu a terra. Então, quando ele fala de videira, porque assim, quando eles saíram do Egito, né, videira, ou seja, né, é mais uma história aqui, tá? Tipo assim, porque quando eles vão pro Egito, tá? Eles descem lá, eles viram hebreus lá no Egito, tá? Aí fica escravo, José reina, tá? Depois José morre, eles viram escravo. Então ali eles multiplicam de tal maneira, porque havia uma promessa, né, dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, então tinha promessa, né? E José também, porque acaba se cumprindo em José, tá? E aí ele vem com essas falas, né? Do Egito, né? Ó, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno e lançou raiz e encheu a sobre a terra, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, isso é muito peculiar, né? O cuidado de Deus, né? Então, Deus tirou, né? Expulsou as nações, lembra eles, hebreus, jebuseus, os demais povos que saíram ali, Deus limpou e colocou eles lá, né? Eles criaram ali e foi coisa linda, mas, infelizmente... Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Os seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Então, tudo isso, igreja, se dá num momento assim de, como eu posso dizer, de cuidado, porque teve a tribo, né, acho que foi de Efraim, não lembro, que não atravessou, né, do outro lado, né, de Canaã e ficou. Então, é muita coisa, né? Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem suas uvas, né? Javalis de floresta devastam, as criaturas do campo delas se alimentam. Já é bem aqui, bem uma metáfora, tá bom? Já é mais uma metáfora, mas é assim que ele está, né? Israel está angustiado, né? Por ter sido abandonado por Deus, né? Mas porque foi uma escolha deles também, tá bom? Então, quando fala de derrubar a cerca, é proteção. Deus não tá nem aí para eles, mas é o momento que eles têm que passar, né? E aí diz assim, volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, né? Toma conta de nós, o teu povo, né? E aí, diz assim, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que tu fizeste crescer, né? Então, o povo de Israel é o filho, né? Israel é o filho de Deus, a gente sabe disso, né? É o Filho de Deus aqui, né, no Velho Testamento. No Novo é Jesus que veio por mim e por você, tá bom? O próprio Deus, né, encarnado, né? E diz assim, da raiz que tua mão direita plantou, o filho que para ti fizeste crescer. Aleluia, né? Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo, pela repreensão perece o seu povo, né? Então, eles sabem, né, que eles estão sendo repreendidos. Repose a tua mão direita, repose a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita. Ó filho do homem, o filho do homem que para ti fizeste crescer, né? Então, é bem grande, repousa, descansa. Então, quem que Deus fez crescer aqui, o filho do homem? Foi quem? Davi, tá? Este filho do homem aqui que fizeste crescer é Davi. Então, são ali também, né, ungido do Senhor ali, Davi, ungido do Senhor. E aí, igreja... Nossa, é que eu gosto de ficar marcando, por isso que toda hora eu pego caneta abaixo, sabe? Aí ele vem aqui e diz assim, então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, fazem resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos, né? Então,
a salvação estava em jogo, né? O povo abandona, perde a salvação. Igreja, a mesma coisa de achar, ai, aceitei Jesus, então assim, a minha vida, uma vez aceitei. Não, não é assim, uma vez aceitou, está sempre aceito. Não, não. Se aceitou, ainda tem uma longa caminhada, né? Uma caminhada muito longa. Que requer renúncia, requer muita coisa minha e sua, né? Como requer do povo de Israel aqui, como requer. Deus quis requerer o deles, né? E, infelizmente, eles não conseguiram, né? Fixar, né, na vontade de Deus, amém? Deus abençoe vocês e que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, amém? Deus abençoe, uma boa tarde, bom dia, boa noite, um dia abençoado, bem? Deus abençoe.